Você que está nos assistindo, seja bem-vindo. Estamos iniciando uma série de ministrações, mas antes queremos dizer... Queremos o teu nome engrandecer. Cante comigo, vai. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, vamos declarar isso para Ele. Vamos falar isso para Ele, vamos. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todo, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Podeis assentar. Maravilha! Glória a Deus. Diminuir o púlpito. Está baixinho, está dando para me ver agora? Há um problema sério. Antes a gente ficava atrás do computador, eu e o pastor Doni, 1,60 m é complicado. Agora está baixinho, tem que me adaptar aqui. Querido, eu gostaria de falar um pouco sobre algo que talvez a gente nem precisaria falar, né? Mas nós somos humanos e, como humanos, existe debilidade em nós. E é interessante que você não está aqui hoje para uma reunião, uma celebração, uma reunião normal. Estamos num ambiente diferente. Você está num ambiente onde acontece um processo de renovação do nosso entendimento, renovação da nossa mente, a compreensão de coisas que talvez você nunca tenha parado para pensar, não tenha discutido com ninguém. E essa é a razão de estarmos hoje reunidos no domingo pela manhã. Porque existem verdades que não são verdades vinda de um pensador, vinda de um filósofo, vinda de um professor, mas vinda do próprio Criador do universo, que é Deus. Aprove a Deus se manifestar dessa forma para a sua criação. E você é a criação de Deus. Amém? E todo esse processo, ele se faz necessário para que haja uma transformação na nossa vida. Uma transformação de um ser frágil, presta atenção aqui, um ser frágil, um ser muitas vezes perdido, um ser muitas vezes inconsequente, para sermos transformados em um ser que é dirigido, guiado por verdades eternas. Verdades eternas. E quando Deus quis trazer verdades eternas, Ele não queria trazer somente palavras, Ele não queria trazer uma teoria, mas Ele trouxe algo que era muito prático, algo que os homens deveriam ver, provar, tocar, cheirar, sentir. E Ele trouxe Cristo. Diga amém.
Cristo é a coisa mais preciosa que já esteve nesse mundo e nesse universo. A centralidade de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele estava com o Pai, ele estava na criação, mas ele não podia estar tão distante, porque, veja bem, meu irmão, Deus ele não é só teórico, ele é muito prático. Deus é prático. As coisas de Deus são práticas. Por isso que é muito estranho quando um grande pregador, ele vive muito na teoria. E quando ele é desafiado a executar algo que ele mesmo pregou, ele cai fora. Aí, peraí. Eu vivenciei isso. Eu estava ouvindo um pregador, uma palavra tremenda de compaixão, solidariedade, pá. Na hora, e aí no final do culto aconteceu uma situação que precisávamos de um favor dele, e na hora ele deu para trás. Eu falei, uai, que é isso? Então o nosso evangelho, ele tem que ser permeado com práticas. E não teve uma pessoa que não tem como falar, praticou isso. Eu estava tentando achar uma outra palavra para não ficar uma duplicidade aí. Ele praticou, Cristo foi prático. Então ele veio, ele falou, ele mostrou. Ele falou e ele viveu. E quando nós olhamos, ele é o centro de todas as coisas. Então nós queremos falar muito sobre a centralidade de Cristo. Porque ele é o exemplo de tudo para nós. De tudo, presta atenção, de tudo. Por que ele é o exemplo de tudo? Por que ele é o centro de todas as coisas? Por que a palavra de Deus fala que ele é o primogênito entre muitos irmãos? Porque Deus quer colocar a marca de Cristo em nós. Porque Deus quer formar um monte de cristinho. Deus quer que nós sejamos verdadeiramente a imagem, a semelhança de Cristo, como Paulo fala, sede meus imitadores. Mas por que ele falava isso? Porque ele era a figura de Cristo, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então as práticas de Paulo, a fala de Paulo, as atitudes de Paulo, trazia a imagem de Cristo, e é isso que Cristo quer que aconteça conosco. Então você não está numa reunião qualquer. Você está num processo de transformação neste lugar. Que podemos chamar desse processo de transformação um processo de santificação. E nós temos um grande equívoco. Muitas vezes você fica assim, tentando ser santo para se aproximar de Deus. Não vai dar conta. Você não vai dar conta. Se você tentar ser santo para se aproximar de Deus, você não dá conta. Porque é o inverso. Nós nos aproximamos de Deus para sermos santos. Eu me aproximo de Deus na minha relação, na minha intimidade. Eu vou abraçar as pernas de Deus, as pernas de Cristo. Presta atenção nisso. Para que aí sim o processo comece a atuar na minha vida, que é o processo de santificação. Então eu me aproximo de Cristo, eu me aproximo de Deus. Por isso que fala aquele termo popular, venha como estás. Como estás? Como estás? Se nós olharmos os evangelhos, Jesus nunca rejeitou ninguém. Aliás, ele veio para os pobres, oprimidos, para as prostitutas, para os ladrões, para os malfeitores, para os cobradores de impostos que faziam extorsão. Ele veio para essas pessoas. Ele veio para mim, um cabra torto, para transformar a minha vida, para fazer com que eu seja isso que eu sou. E eu sou um cara imperfeito ainda. Talvez o maior pecador deste lugar. Mais do que todos aqui. Por quê? E eu não me privo de falar isso, por quê? Porque a boa obra que ele começou, ele terminará, diz Jesus Cristo, diz a sua palavra. Há um processo de transformação e você está aqui para isso. Me desculpe, você não veio aqui
para curtir uma reunião, você não veio aqui para curtir uma palavra legal, você não veio aqui para ouvir falar de filosofia, mesmo sendo boa. Filosofia é bacana. Estudar o pensamento, reflexões, meditar nas coisas que nós vemos no mundo. Eu gosto de filosofia. Mas nós estamos aqui não só para isso, não só para nos enchermos de conhecimento, mas para nós irmos para uma prática com esse conhecimento. E é uma vivência nesse ambiente chamado corpo de Cristo e igreja de Cristo. Deu para entender? Então, se você veio aqui sem essa intenção, desculpe, você caiu nesse lugar que acredita nisso. Primeiro, acredita na centralidade de Cristo. E acredita que esse lugar é um grande caldeirão, é uma caldeira de transformação. Aqui nós somos transformados, porque a nossa mente é renovada. Certo, João? Isso é lindo. E hoje nós queremos falar sobre um tema. Sobre a providência de Deus. Que iniciamos hoje uma série de ministrações que vai acabar no final do ano, sobre a providência de Deus. E eu quero, antes de mais nada, ler em Hebreus capítulo 4, 15. Falando dessa centralidade de Cristo. Hebreus 4. O escritor de Hebreus, ele diz assim, 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Preste atenção nisso agora. Preste atenção. A fim de recebermos misericórdia. A fim de recebermos misericórdia. E encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Como eu falei no início, algumas coisas não deveriam nem ser faladas. Porque quando temos um relacionamento com Deus íntimo, preste atenção nisso, isso serve para mim. Quando temos esse relacionamento íntimo, é impossível, presta atenção, uma criança está perto de um pai e achar que diante de uma situação, vamos dar um exemplo, diante de um cachorro vindo para morder, o pai não vai entrar na frente dessa criança, colocá-la no colo, levantar e começar a chutar o cachorro para ele não morder. É mais ou menos isso. É impossível estarmos perto de Deus, grudado nas pernas de Deus, e achar que nós estamos abandonados por Ele. Vivemos situações difíceis e vamos falar sobre isso. Vamos ler um texto que revela isso. Mas desde já eu quero dizer para você que aqui está. Quando nós nos aproximamos do trono da graça, com toda a confiança, recebemos misericórdia e encontramos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Diga amém. Dá para dizer outro amém? Agora por sua conta. Porque isso é tremendo. Irmãos, eu tenho 56 anos, tenho vivido de tudo na minha vida. Todas as situações, adversidades. E quando você chega a uma certa idade, você começa a buscar mais sentido em muitas coisas, porque algumas fantasias, alguns cristalzinhos de fantasia se quebraram, porque você dava muito valor a algumas coisas no mundo, e esses cristalzinhos se quebram. Assim, ué, cadê aquele valor absoluto que eu tinha? Quebrou, tontinho. Aquilo lá era um valor efêmero, um valor passageiro. Aquilo não tinha um valor. Ou e aquele texto que eu li, aquele pensamento que eu li e tal. Se esvaiu. Por quê? Porque existe uma verdade absoluta.
E quando o engraçado, e quando a gente lê, e nós vamos ler hoje alguns, e quando a gente lê alguns pensadores, até alguns pensadores ateus, como Dostoiévski, é interessante que a base dele é o cristianismo. A base dele é a verdade eterna de Deus. Porque não dá para fugir disso. Por isso existe um esforço das trevas tremendo em nos convencer com fábulas, com mentiras, com enganação, com um monte de ideologias para nos desviar do foco central, que são as verdades eternas de Deus. E uma delas é essa: quando nos aproximamos do trono da graça, com toda confiança, recebemos misericórdia e encontramos graça que nos ajuda no momento de necessidade. É Cristo no centro de todas as coisas. É uma verdade absoluta no centro de todas as coisas. E essa verdade chama-se Cristo, o Filho de Deus. Que lindo isso. Aí eu tenho que ir para o meu espelho, quando estou na mais terrível tribulação, e convencer esse cara, com essas palavras: entenda isso, cara. Entenda isso, cara. Entenda isso. Por quê? A adversidade vem. Eu quero que você abra comigo o texto de 2 Reis. E o tempo todo temos que nos convencer. Por isso, meu irmão, preste bem atenção à importância que está lá em Salmo 1. Meditar de dia e de noite nessa verdade. Porque, meu irmão, quando nos afastamos das Escrituras, nos tornamos fracos. E começamos, de repente, a esquecer, porque o ser humano tem a capacidade de esquecer coisas. O ser humano, rara exceções, vemos homens que lembram de tudo. Eu estava esse final de semana, essa semana, desde quarta-feira, no encontro da Missão Aliança, junto com vários líderes de igreja, vários pastores, e nós tivemos a grata satisfação de conhecer o pastor Kei Yuasa. Pastor Kei Yuasa, ele foi pastor da igreja Hollins, aqui em São Paulo, durante muitos anos. Ele tem 84 anos. Meu irmão, que privilégio ouvir esse homem. Ele trouxe um estudo para nós, que eu jamais vou ouvir esse estudo, um estudo dado por ele, por outra pessoa, como ele deu. Que capacidade de ligar as coisas, falando sobre imigração e cristianismo. Meu irmão, ele pegou um texto de Gênesis, quando Caim matou Abel, e trouxe um estudo. E nós, quando olhamos isso, vemos esse homem, e vemos que esse homem, com 84 anos, deve ter passado por muitas coisas. E eu estou falando isso porque ele tem uma capacidade de memória incrível. E hoje, o maior tesouro que Deus poderia me dar, além da salvação, e além da minha família, seria a memória. Eu queria ter memória. Eu leio muito, mas esqueço muito rapidamente. Então eu tenho que ler. Então acredito, toda vez que vou preparar uma palavra, eu me dedico horas e horas para resgatar um monte de conceitos e princípios para trazer para vocês. Eu gosto de fazer isso. Mas o que nós queremos trazer aqui é que as adversidades estão presentes em todo o tempo, e nós vamos ler esse texto. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Eu quero dizer que o pastor Doni já trouxe uma palavra tremenda baseada nesse texto. Eu não vou nem entrar em detalhes quem era esse profeta. Era um profeta na escola de Eliseu, enfim. Ok? Pastor Doni, você pode, de repente, até resgatar essa pregação no nosso canal do YouTube. Ok?
Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, olha só, teu servo, do Eliseu, meu marido, então era servo de Eliseu e marido da pessoa que estava falando com Eliseu, morreu. Morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada. Além de uma vasilha de azeite. Então, vou ler tudo, depois eu retomo. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ele foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. E lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então nós queremos discorrer um pouquinho desse texto. E é interessante que essa turma, essa mulher com sua família, com seu esposo, servia a Deus. Servia a um propósito. Ele estava ali na escola dos profetas, onde Eliseu coordenava isso, era o grande profeta de Deus. E ele ali ensinava homens e mulheres, homens, a serem profetas nesse tempo. Então ele estava a serviço de Deus. Mas ele morreu. E eu fico imaginando o desespero dessa mulher, porque naquela época a mulher não trabalhava serviço secular, trabalhava em casa. Porque é um desrespeito falar que a mulher que não trabalha fora não trabalha. Não é verdade, mulheres? O trabalho de cuidar de filho, lavar roupa, passar, cozinhar para os marmanjos, às vezes é mais trabalhoso que você trabalhar fora no escritório, sentado numa mesinha, no computadorzinho, né? Verdade ou não? Aí lá você pode ficar com a sua unha bem feita, mas em casa às vezes não. Então o que acontece? Eu imagino a grande frustração dessa mulher. Há uma frustração. E essa frustração acontece com todo mundo. Quando nós aqui estamos trabalhando, servindo ao Senhor, talvez nem servindo tanto mais, nem trabalhando tanto na igreja, mas vindo ao culto, servindo a Deus, professando que você é um cristão, que Deus é o seu Senhor, que o Espírito Santo age na tua vida, e de repente acontece uma fatalidade. Eu quero dizer para você que fatalidade acontece na vida de todo mundo. Mas acontece uma fatalidade na sua vida. Uma grande fatalidade. E a primeira coisa que acontece com todo mundo, não se sinta o maior pecador, mas acontece com todo mundo, e a primeira pergunta que fazemos é o seguinte: por que Deus? Verdade ou não? Ou só acontece isso comigo? Por que Deus? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu sou teu servo, pai, estou te servindo. Está de brincadeira? Pai, o senhor gosta de me ver sofrer? O senhor não está vendo aí a minha situação? E o senhor não vai fazer nada? Eu sou teu servo. E é engraçado que quando essas adversidades vêm, a nossa fé é abalada. E se não é no primeiro momento, é no segundo. Se não é no primeiro momento, é no segundo momento. Todos são abalados. As estruturas se estremecem. E o que aconteceu com essa mulher? Ela falou assim: e aí, profeta? Como é que você vai me tirar dessa? Como é que você vai resolver essa parada? E é interessante, amados,
que quando a gente pensa que isso é um privilégio nosso, não é. Não é um privilégio nosso. Não é um privilégio só meu passar dificuldade. Eu quero que você abra comigo em Mateus 6, 25. Mateus 6, capítulo 6, versículo 25, diz assim: portanto eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, ao beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós não temos controle da nossa vida. Versículo 28. Porque você se preocupa com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Por que ele fala de pequena fé? Porque a fé foi abalada. Ou a fé não foi desenvolvida a tal nível para nós confiarmos 100% em Deus e nos lançarmos de um penhasco, entendendo que lá embaixo o Senhor está com o braço aberto. Porque eu vou dizer uma coisa para você, em algumas situações da nossa vida, é como se nós estivéssemos numa montanha e tivéssemos que nos lançar do penhasco. Tal difícil é a situação. E eu quero que você entenda que aquele que prega hoje aqui vive situações dessa. Estamos o tempo todo sendo desafiados. Eu nunca passei algo como eu estou passando hoje na minha vida. E quando me pediram para ministrar isso, era claro que Deus estava querendo falar comigo em primeiro lugar, antes de falar com vocês. Vivemos tempos difíceis. Vivemos processos difíceis. Vivemos situações que para mim é normal acontecer, porque a Bíblia diz, o sol nasce para o justo e para o injusto. Então quando nós olhamos o Novo Testamento, preste atenção, querido. E quando nós fazemos a reflexão de todo o desenvolvimento da Europa e do Ocidente, todos, sem exceção, passaram muita dificuldade. E eu fiquei pensando, será se eu não me acostumei com a minha vida bacana? Porque, meu irmão, eu vim de uma família muito humilde, mas eu não me lembro das dificuldades. Olha que interessante isso. Eu me lembro só de um processo de crescimento que Deus foi nos dando, um processo de prosperidade que Deus foi nos dando. Eu fui um homem muito próspero, ou sou um homem muito próspero, dentro de um contexto hoje diferente que eu tinha. Eu sempre falo que o meu sonho de consumo era dormir na minha própria cama até os 18 anos. E eu cheguei a ter 4 casas. Hoje tenho 2, minhas. Um homem que não conseguiu terminar uma faculdade. Tentei várias vezes. Algumas vezes porque não tinha dinheiro para pagar. Que tristeza. Trancar a faculdade porque não tinha dinheiro para pagar. Outras vezes, eu estava tão bem colocado financeiramente que eu não via necessidade de fazer a faculdade. Estava bem, ganhando muito dinheiro. Entrava dinheiro no meu bolso, tinha uma vida super bacana. Mas as coisas, as fatalidades chegam para todo mundo. A maior fatalidade, meu irmão, para todo brasileiro, chama-se governo brasileiro, que levou o nosso país a uma bancarrota, que vai demorar 10 anos para sairmos dessa situação. Todos os economistas falam isso. Não vem com esse papo, promessa política aí que vai transformar nada. Vai nada. Existe um processo sistêmico e financeiro. Processo sistêmico, que inclui o financeiro. Dentro
desse caldeirão chamado política brasileira, que vai demorar muito para a gente sair dessa situação. E eu fui atingido bem no centro, porque eu sou um microempresário, o microempresário foi afetado. Então eu vi uma situação extremamente difícil. Que tenho que tomar decisões difíceis. E que tenho que sempre olhar para esse espelho e dizer, você aí, Deus é soberano sobre todas as coisas. Acredite nisso. Toda manhã eu tenho que falar isso para esse cara. Porque esse cara, do outro lado do espelho, é humano. Ou desse lado do espelho, né? Do outro lado é o cara que está falando, né? É humano. E na nossa humanidade, nós nos desesperamos como essa mulher. E aqui, meu irmão, nesse texto, a gente vê um problema social. Um problema que muitos estão inseridos. E esse texto diz que essa mulher ia perder os seus filhos, e naquela época era normal isso. Havia escravos, e não precisaria ser negro para ser escravo naquela época. Bastava você ter uma dívida com uma pessoa, e essa pessoa iria requerer o valor, você não tem, então você vai trabalhar para mim gratuitamente. E é interessante que, por causa da condição social do nosso país hoje, nós vemos essa situação inserida no nosso contexto. Mães estão perdendo seus filhos para o tráfico, porque ela não teve condição, famílias não tiveram condição de trazer uma boa educação, ou colocar numa boa escola, ou dar muitas vezes um tênis, uma roupa, ou muitas vezes, meu irmão, preste atenção, antes de nós julgarmos as pessoas, às vezes essa criança, esse jovem não tem comida em casa para comer. Não tem comida em casa para comer. Aí vem o traficante e alicia essa criança e leva essa criança. Por quê? Porque nós não temos dinheiro. É mais ou menos parecido. A falta de recurso nos leva a uma situação muitas vezes de escravidão e de prisão. Por isso, meu irmão, você está aqui hoje para entender que é impossível viver neste mundo sem estarmos inseridos no ambiente de milagre. Sem estarmos inseridos dentro dessa dimensão sobrenatural de Deus. É impossível. Se você quer encarar este mundo sozinho, vá. Mas você vai ser um dos maiores tolos do mundo. Porque é impossível viver neste mundo sem estar debaixo de uma dimensão de Deus soberano sobre nós. E você pode falar assim, pastor, mas eu estou vivendo tantos anos no cristianismo e as coisas não mudaram. Desculpe, eu não sei como você estaria se você não estivesse nessa dimensão. Se você estaria até vivo. Por quê? Eu sou um cara vivido. 56 anos de cristão, porque eu nasci num lar evangélico. Meu irmão, o tempo todo vemos a mão protetora de Deus. Eu não falo isso por uma simples bravata. Só para ter um argumento, o pastor argumentando para convencer você disso. Não, isso sou eu que vivo. E hoje estou sendo mais desafiado, porque eu nunca vivi uma situação que eu estou vivendo hoje. E se vivi, eu esqueci. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, conclusão, talvez a minha vida, eu passei muita tribulação, mas a minha vida mudou, e eu nem me lembro da tribulação, porque coisa ruim a gente tem que esquecer, e ficar só com as coisas boas. Dá um amém aí. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algumas necessidades. Necessidade de recursos financeiros, necessidade de um mecanismo de geração de renda. Ela não tinha trabalho, os filhos não tinham trabalho, não dava para mandar o filho para ser office boy, porque na época não tinha office boy, e nem ser o jovem aprendiz, porque na época também não tinha jovem aprendiz. E ela tinha uma necessidade de ter a fé, para crer que uma autoridade poderia ajudá-la. Ela necessitava de um milagre.
crer naquele milagre. E quando Eliseu sugeriu essa ação, ela teve que crer, mas ela dependeu também da solidariedade dos vizinhos. E um detalhe, para isso, ela teria que se valer do bom relacionamento dela com os vizinhos. Presta atenção nisso. Porque às vezes a gente se quebra o pau. A gente é muito arrogante e soberbo. Não dependo de ninguém. Cuidado. Cuidado, arrogante. Essa falinha sua de arrogante vai quebrar a tua cara. Porque nós dependemos o tempo todo um dos outros. É impossível viver neste mundo sozinho, autossuficiente. Deus nos fez seres com necessidade. Principalmente necessidades que dependem da outra pessoa. Para quebrar o nosso orgulho, para dizer, olha, você é humano, tá? Você não é Deus, que é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Todos dependemos um dos outros. Então, cuidado com o teu relacionamento com o teu pai e com a tua mãe. Cuidado com o teu relacionamento com o teu pai e tua mãe. Cuidado! Porque você acha que nunca vai precisar de ninguém. Mas, de repente, você vai estar numa cama precisando ser limpado por uma pessoa. Porque você não tem condição nem de se limpar. Eu falo isso muito, isso para mim é um princípio no meu lar. Eu falo para minhas filhas, sempre falei, faça para os outros aquilo que você quer que faça por você, porque uma hora vão ter que fazer. E é legal família, legal. A família pode ser muito encrenqueira, briguenta, mas na adversidade ela se junta. O clã se junta, isso é muito bacana. Eu me lembro que a minha filha, não porque minha família é briguenta, não. Minha família é muito bacana, minhas irmãs, meus irmãos, uma relação muito gostosa. Só que a minha filha ficou doente, teve um apêndice, quase suporou, problema sério, ficou vários dias no hospital, e as tias revezavam para ficar com ela, porque eu e minha esposa tínhamos que trabalhar, e ali cuidava, zelava. Que bacana isso. Que bacana poder depender dos outros. Que bacana não ser autossuficiente. Que bacana isso. Então essa mulher, ela teve que depender da solidariedade dos vizinhos. Mas também, após o milagre acontecer, não adianta só, presta atenção, você recebeu o recurso, vamos supor que você está passando numa cidade muito grande, e do céu cai um monte de farinha e fermento, para você fazer pão. Aí você começa a fazer pão, mas você não tem uma estratégia para vender o pão. Você não tem estratégia para vender o seu commodity, que é o seu produto gerado. Aí tem que entrar também uma direção, né? Meu irmão, como nós precisamos de direção de Deus para saber o que negócio nós vamos montar. Em vez de sair dando tiro, eu quero montar isso, quero montar aquilo, espera, vá buscar em direção em Deus. Meu irmão, o ser humano, ele foi criado com dependências. Então nós dependemos de tudo, de uma direção. A Bíblia fala na multidão dos conselhos da sabedoria. Venha pedir conselho. E por favor, se você já tomou a decisão, não me preocupe. Se você já tomou a decisão e já começou o negócio, não venha perguntar para mim o que eu acho, por favor. Não perca o meu tempo. O máximo, que se você chegar para mim, pastor, dá para você abençoar a decisão que eu tomei? Tudo bem, eu vou abençoar. Vou orar e abençoar. Mas não venha pedir para mim, não venha perguntar para mim o que eu acho, porque você já fez. Se você quer realmente uma orientação consistente, pergunte antes de realizar. Pergunte antes de realizar. Porque na multidão dos conselhos da sabedoria, não pergunte só para mim, pergunte para outros também. Na multidão do conselho à sabedoria. Mas cuidado com as decisões que você toma. Porque você quebra a cara. Eu aconselhando um casal, e eles iniciaram uma empresa. E por causa de uma adversidade, eles nem chegaram a abrir empresa. Tenta imaginar, o cara reformou o prédio, comprou todos os móveis, computadores, montou uma escola. E por causa de uma adversidade, o cara abandonou tudo e fechou.
Se ele tivesse perguntado para mim, eu falaria, insista um pouco mais. Faz o seguinte, não está dando para você? Procura um sócio. Porque está tudo montado, comprado, tudo está pago. Você pagou, não está com dívida, pagou. Mas por que não procurou conselho, tomou uma atitude pior do que a primeira? Porque ele deveria também consultar. O que você acha de eu abrir? Aí depois piorou. Fechou sem perguntar se era para fechar. Então o que nós vemos nessa mulher aqui, ela fez a coisa certa. Ela foi buscar orientação sobre os recursos. E quando nós olhamos esse contexto, essa narrativa, meu irmão, eu não vejo muita diferença daquilo que a gente vive aqui, não. Eu não vejo. Por exemplo, eu tenho dívidas, e se eu não pagar, vão vir buscar. Ainda bem que hoje é proibido pegar como parte da dívida filhos. Senão eu teria que me rebolar para não levar as minhas filhas. Mas tem a minha casa. Tem os meus carros. Então, eu quero dizer para você que eu estou inserido, ou eu careço de estar nesse ambiente de milagre. Que milagre eu necessito para que as coisas que eu tenho não sejam levadas pelo devedor. Infelizmente, na atualidade, o gafanhoto, o que corrói as nossas finanças, chama-se banco. E como empresário, tente você imaginar, todo empresário é levado a depender de um sistema financeiro, em todos os níveis. Todo mundo paga com cartão, então você tem que estar no sistema bancário. Então nós vemos aí situações muito parecidas. Sabe, amados, eu quero dizer para você, por isso que é importante ser cristão. É importante você estar debaixo de um guarda-chuva chamado corpo de Cristo. Porque dentro dessa dimensão, corpo de Cristo, nós podemos vivenciar o milagre de Deus em nossas vidas. E quando nós lemos a palavra de Deus, isso todas essas histórias e todas essas narrativas foram colocadas nesse livro para dizer para mim, Deus falando para mim, presta atenção, isso aqui não é que nem um livro poético, um livro de ficção, um livro romântico, não! Isso são verdades. E essas narrativas, esses textos foram colocados aqui para que no momento da minha adversidade eu possa dizer, se aconteceu lá, acontece aqui. Deu para entender isso? É muito prático. Quando nós vemos lá Marcos capítulo 6, de 30 a 44, a primeira multiplicação de pães. Eu não vou ler tudo, rapidinho, que eu preciso encerrar. Jesus tinha 5.000 pessoas, famintas, primeiro por estar grudado na canela dele. Queriam ouvir ele, queriam ouvir a verdade do reino. Algo novo estava acontecendo na vida delas. Era um discurso diferente, era um discurso de esperança, era um discurso de uma vida nova, era um discurso que saía do mesmismo. Era um discurso que não era diferente do discurso de novela, diferente de discurso de roda de amigos. Era um discurso diferente, porque a proposta de Cristo é trazer um discurso diferente. E essas 5.000 pessoas, e eles, a narrativa diz o seguinte, o texto diz que eles pregaram, mas depois eles saíram, eles foram se recolher, e entraram no barco, mas a população viu aonde eles iam, e foram atrás deles, e se juntaram 5.000 pessoas. E era um lugar meio desértico, onde não tinha como comprar nada. E os discípulos falaram para Jesus, Jesus, despede logo essa turma, porque eles vão ficar com fome, e não tem lugar para comprar nada aqui, os caras vão morrer. Vai, despeça eles. Né? E às vezes acontece com a gente. Eu tenho uma pessoa do meu lado, precisando também. Eu estou duro e ela está duro. Mas ela está mais duro do que eu.
Aí que vem, aí uma voz vem e fala assim, dispensa esse cara que você tem dinheiro só para comer você. Ele, você não tem como comer com ele, não. Pagar dele você não vai conseguir. Então dispensa o cara logo aí, velho. Porque você tem só para você. Né? Ao passo que nós deveríamos dizer, Senhor, opera um milagre aqui. Precisa comer eu e ele, Pai. Então faz o seguinte, Pai, eu vou dividir minha comida com ele, mas dentro de nós que estejamos saciados como se eu tivesse comido um prato inteiro. Eu vou comer só metade, mas opera um milagre, porque eu vou ter que dividir com ele, e não dá para dispensar. E mais ou menos foi assim. Jesus falou assim, ó, não dá para dispensar a turma. Fala o seguinte, o que você tem aí? De novo! E eu quero dizer algo, é importantíssimo isso. E quando eu estava estudando esse texto, Deus falou comigo. Os recursos que você precisa, começa em você mesmo. Porque no texto da mulher, o profeta perguntou, o que você tem em casa? Só tem um pouquinho de azeite. Aí o profeta virou para Deus, o que eu faço com esse pouco de azeite? Aí ele falou assim, Eliseu, já fiz tantos milagres, cara. Eu sou o Deus que colhe aonde não plantou. Então faz o seguinte, manda ela pingar azeite em todas as botijas. Eu não sei a quantidade de botija, a Bíblia não relata qual a quantidade, mas tenta imaginar, ela estava num vilarejo, que no mínimo, tinha quantas famílias lá? 100, 200? Ela pegou botija de todos os vizinhos, botou dentro da casa dela, trancou e pingou azeite em cada botija. O pouco que tinha, ela pingou. E sabe, irmão, quando nós temos um Deus de milagre, o pouco se torna muito. Creia nisso em nome de Jesus. Eu estou falando isso para mim, que o pouco se torna muito. O pouco se torna muito. E aqui, quando nós lemos esse texto, eles tinham quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Para alimentar 5.000. Amados, parece que isso, a gente fala isso como se fosse um conto da carochinha. Mas eu repreendo de Satanás em nome de Jesus. Que essa palavra incrédula que vem aos nossos ouvidos sejam repreendidos em nome de Jesus. Que nós possamos tomar posse dessa maior verdade. É uma verdade absoluta. É uma verdade eterna. O nosso Deus é o Deus do milagre, que faz coisas inusitadas. E eu não estou falando isso, amado, dizendo que você vai sair da situação. Mas eu quero dizer que no versículo 34, Jesus falou assim, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. E aí ele continua, né? E vendo que não tinham o que comer, perguntou ele, quantos pães vocês têm? No versículo 38. Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os pães e 2 peixes, e, olhando para o céu, deu graça. Temos que agradecer a Deus pelo que nós temos, o pouco que nós temos, agradeça a Deus. Eu quero dizer para você, nada tem nos faltado. Na maior adversidade, quando eu falo nada tem nos faltado, o pão de cada dia tem vindo. Eu tenho agradecido pelo pão de cada dia. Obrigado, Deus, que hoje eu pude comer. Hoje eu pude vestir. Hoje eu pude pagar essa continha aqui, essa continha ali. Obrigado, Deus. Porque Deus é o Deus dessas coisas. Ele supre. E ele disse assim, em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos colheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000. Sabe, querido, a crise não pode nos paralisar. A crise não pode paralisar a nossa fé.
Sabe, meu irmão, todos nós vivemos um problema social. O que nós vivemos hoje é um problema social. Não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro. Então, por isso, meu irmão, nós temos que andar no ambiente do milagre. Nós temos que procurar profetas. Nós temos que pedir, profeta, ora por mim que o negócio está feio. Profeta, o que eu posso fazer? Esperar. E não espere que o profeta tenha resposta para tudo. Talvez o profeta vai dizer assim, meu irmão, vem junto comigo, estou na mesma situação que você, vamos orar junto e crer junto. Amém? Nós estamos aqui dizendo, vem servir a Jesus que todos os seus problemas vão passar. Não funciona assim. Não funciona. Sabe quando eu fui buscar, não vai dar tempo, 2 Coríntios, você, por favor, você promete para mim que vai ler esse texto em casa? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até 33, e depois do versículo 12, 1 a 10. O texto fala, Paulo orgulha-se do seu sofrimento. É a coisa mais linda do mundo esse texto. Porque Paulo passou por várias situações. Várias situações. E quando nós vemos tudo que ele passou, eu falo assim, ué, onde estava Deus? Né? Talvez a pergunta que você tem feito, onde está Deus? Diante disso que eu estou vivendo. Eu quero dizer para irmãos que cristão, ele tem que aprender a viver na adversidade. Por isso que eu falei, talvez eu era um menininho mal acostumado, que tudo teve muito fácil. Fácil não é tão fácil. Trabalhei muito. Trabalhamos muito, muito mesmo. Eu e minha esposa, e ainda trabalhamos muito. Aliás, ela não está aqui, porque ela está lá batalhando, ela tem faltado finais de semana. Por quê? Porque são os dias que mais rende para nós, porque ela trabalha com evento, nossa empresa aqui é evento, e ela está lá. Enquanto eu estou aqui fazendo a obra de Deus, ela está ganhando pão para sustentar a nossa família. Amém? Isso não quer dizer que ela não adora a Deus, isso não quer dizer que ela não busca a Deus. Então, quando há espaço, nós estamos orando, estamos estudando junto, eu sou a cobertura dela. Amém? Para não justificar, assim, então também vou trabalhar e não vou mais na igreja. Não é assim. Estamos vivendo um tempo na nossa vida. Nunca foi assim. Minha esposa sempre esteve muito presente comigo na igreja, no trabalho, no meu ministério. São 17 anos neste lugar. Sou o fundador dessa igreja, junto com o pastor Ibrahim e a Elaine, e minha esposa. Então nós nos doamos neste lugar. Mas neste momento está complicado. E ela não pode estar aqui. Ela chora e sofre por isso. Orem por nós. Amém? Orem por nós. E é o seguinte, aqui está. Quero só ler para finalizar. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero orar por vocês. Eu quero interceder por vocês. Porque eu sou profeta. Deus me colocou nessa posição de homem de Deus para trazer direção, para trazer ensino e para orar para que os milagres aconteçam. Porque eu sou um homem, eu sou um pentecostal. E pentecostal crê em milagre. Os tradicionais também creem. Mas de uma forma um pouquinho diferente. Mas são meus amados irmãos. Aí Paulo fala rapidinho. São eles servos de Cristo. Está projetando aí? Não, né? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encerrado muitas vezes. Paulo está fazendo uma defesa aqui, né? Fui açoitado mais severamente, exposto à morte, repetidas vezes. Eu nunca fui exposto à morte. Eu nunca tomei chicotada. Eu fiquei imaginando, como é esse negócio, Deus? O cara pregando a tua palavra e tomando porrada. Desculpa a expressão chula. Tomando pancada. E estava lá firme. Eu fiquei privado de recurso e já estou... Imagina se eu tivesse tomado umas pancadas.
para fazer tua obra. Eu ia falar, ei Deus, estou aqui trabalhando e o senhor não faz nada, não. Paulo fez isso? O texto não fala isso. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Por quê? Porque era costume isso lá. Quando pegavam, achavam que o cara estava em falta, os caras davam sarrafada. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos nos falsos irmãos. Eu quero dizer para você, faz 17 anos que eu venho para o Capão Redondo, eu nunca me senti em perigo. É incrível que parece que Deus colocou anjos. Eu nunca vi uma violência neste lugar e nunca sofri violência neste lugar. E eu não me sinto em perigo, sendo que é perigoso. Mas eu não sinto. Então eu estou melhor do que apóstolo Paulo. Trabalhei, versículo 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Presta atenção. Passei fome e sede, eu nunca passei fome e sede. Alô? Nunca passei fome e sede para servir essa casa. São 17 anos servindo essa casa. Nunca passei fome e sede para servir a Deus. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Vocês nunca me viram pelado aqui. Sempre vim arrumadinho, ajeitadinho para este lugar. Poxa vida. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior. A saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Aí eu sinto também. Aí eu me preocupo. Eu ando preocupado com a igreja. Eu ando preocupado com as ovelhas que Deus nos deu. A gente busca. Os nossos irmãos estão no seminário, se capacitando. Eles estão voltando de viagem agora, lá de Curitiba, pastor Doni e uma galera toda. Foram se capacitar para a gente cuidar da igreja, porque a gente leva a sério vocês. A vida de vocês é muito séria. E a gente leva a sério isso. Aí ele fala assim, versículo 29. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Olha só, ele falando da humanidade dele. Quem não se escandaliza, que eu não queime por dentro. Se devo me orgulhar, que sejam as coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiassem a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. E aí ele começa a falar, eu queria ler tudo, mas não dá tempo. E aí ele fala do espinho na carne ainda, mano. Para ele não se gloriar, Deus meteu um espinho na carne, que a gente não sabe o que é. Se é uma doença, se era a sogra, se era não sei o quê, entendeu? Ou se era alguma dificuldade que ele tinha, algum problema muito sério dele se libertar, que ele estava lá o tempo todo perturbando ele. Mas ele falou assim, Deus colocou isso para eu não me gloriar, para eu saber quem eu sou, não sou nada, dependente totalmente de Deus. Entenda isso. E é isso. E no final, ele fala que pode todas as coisas naquele que o fortalece, que é Deus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sabe, amado, eu espero que você tenha pegado a essência dessa palavra. Falei muitas coisas. Estou falando quase há quase 50 minutos. Falei muitas coisas aqui. E a gente entende que durante a pregação algo marca o nosso coração. Uma palavra, algo que fica. Mas a essência aqui é a nossa total dependência do mover de Deus. Então, você está neste local. Volto a repetir as palavras do início. Você não está aqui para curtir
uma reunião, ou para curtir um seminário, ou para curtir. Você está aqui para ser transformado no seu entendimento. E a primeira coisa, dos pontos que eu falei, é o seguinte: entender que você depende totalmente de Deus. Então, ser cristão não é você entrar numa religião, numa crença, ou numa seita, né? Você vai numa seita porque você curte, porque é uma seita transcendental, algo que te deixa leve. Ai, leve. Sabe, que faz você não voar, não, meu irmão, o cristianismo não faz voar, não. O cristianismo às vezes é pesado e bota você para baixo. Porque o cristianismo trata da realidade da vida. Da realidade. E nós dependemos de entender essa realidade para sermos transformados. Então fique em pé, por favor. Vem cá, pessoal. Eu quero dizer para vocês que eu fui para esse seminário, eu fui para esse encontro, não queria ir. Cheguei lá quarta-feira, eu e a Gislaine. Eu não queria ir, eu estava mal, emocionalmente mal. Estava legal. Estava legal. Eu estava triste, angustiado, por tantas pressões, por tantas coisas que eu tenho vivido. Mas Deus me levou lá para eu ser renovado. Ali eu encontrei os meus irmãos, também vivenciando dificuldade. E é engraçado que já no avião, porque eles pagaram, porque não tinha dinheiro para pagar isso, então eles pagam a passagem de um monte de gente, 50 pessoas, para estarmos juntos. Muito bacana essa organização. Cuida da gente, zela. Nós fomos para lá, justamente o pastor Bebeto diz assim: olha, esse encontro é para renovar os nossos parceiros, porque eu sei que a luta é grande. E já no avião e no aeroporto, todo mundo se encontrou. E aí, como é que você está? Na luta. Aí eu, na luta. Na luta. Falei, rapaz, é o encontro do UFC. Vai ser o encontro do UFC. Porque está todo mundo em luta. É o encontro do UFC. E ali nós somos renovados. A nossa fé foi fortalecida. As palavras foram entrando nos nossos corações. Palavra que traz esperança. Mas a esperança gera paciência. A paciência gera resiliência. E resiliência, sabe o que é? É você, diante de uma pancada, você cai, você levanta de novo. Toma outra pancada, você levanta de novo. Toma outra pancada, você levanta de novo. Até o sujeito dizer assim: não adianta, esse cara não se dobra. Então eu quero convidar você, que precisa dessa fé, mas também de ser renovado nessa esperança, que você que precisa de uma força a mais, ou talvez de um milagre, eu quero que você venha aqui.